Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do curso ECO Saúde da Mulher na Atenção Primária. Hoje temos a grata satisfação de trabalhar um tema muito importante dentro da atenção à saúde da mulher, que diz respeito à prevenção e conduta, né, dos casos de abortamento, especialmente dentro da abordagem do cuidado na atenção primária. Hoje, apresento para vocês a equipe ECO, sou Elisiane Bernardo, enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, e estou como moderadora desta sessão. Professora Eliana. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Mais uma sessão ECO, de um tema tão interessante. Eu sou Eliana, eu sou parte da equipe ECO e sou a coordenadora metodológica desse projeto. Professor Carlos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Carlos Alberto Stombello, professor da UFES, do Departamento de Computação. Estou encarregado aqui da parte de gestão de tecnologias e de registros clínicos e banco de dados do programa ECO. Desejo a todos vocês uma ótima sessão. Obrigado. Maria Casa, da Universidade de Novo México. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria, aqui da Universidade do Novo México. Eu auxilio os parceiros ECO no Brasil a implementarem os programas. Prazer estar aqui e bom, já estamos numa parte da sessão, tão bom olhar nomes familiares e reconhecer todos vocês aqui. Prazer estar e ótima sessão. Muito bem. E aproveito, gente, para pedir, né? Eu sei que já estão aí alguns se apresentando no nosso... A professora Ludmila. Boa tarde a todos. Gente, muito obrigada, agradeço a presença de todos aqui. Atrasei um pouquinho porque estava na unidade de saúde com os alunos e foi meio difícil para sair. Sejam bem-vindos, meu nome é Ludmila, eu sou enfermeira, professora da UFES e coordenadora geral do projeto. Boa tarde a todos, desejo uma ótima sessão. Dando continuidade, solicito que vocês, né, se apresentem também no nosso chat, coloquem o nome de vocês, a cidade, né, que vocês estão falando, a profissão, e mais uma vez sejam bem-vindos na nossa sessão. Ediane, realmente é muito importante ver, né, os rostinhos aqui, Ediane, a Ingrid, a Nelly, Maria, a Taíla, Roseane, gente, sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Sem vocês, o curso, né, não teria a importância e a relevância que se tem hoje. Então, gostaria de aproveitar também para fazer alguns lembretes, tá? Solicitar a vocês que mantenham os microfones fechados, sempre que possível, né, manter as câmeras abertas. Quando desejar fazer alguma pergunta dentro, né, dos momentos oportunos para perguntas, só sinalizar, clicar aí na mãozinha que você será, no momento oportuno, convidado a falar, tá? E apresente-se, né, quando for falar do seu nome, de onde você é, e faça a sua pergunta. Então, lembrando também que é importante a participação e a presença em todas as sessões para receber o certificado ao final do curso, e aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos também, vocês também receberão certificados desta sessão. Lembro que a sessão será gravada, né, especialmente aí no momento da didática, e nesse momento aproveito para convidar a doutora Daniela Siqueira Prado para proferir a apresentação didática. Boa tarde a todos. Eu vou começar compartilhando aqui a aula. Então, eu sou Daniela Prado, sou docente, né, professora associada do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Mas, como eu costumo brincar, né, minha principal e mais feliz produção é ser mãe de uma mocinha linda chamada Júlia.
e como a maternidade, né, uma coisa muito importante, muito forte para a vida da mulher. Então, esse assunto da aula de hoje é algo particularmente tocante, né, e quando acontece, muito triste, frustrante para a vida de tantas mulheres. Então, se a gente puder aqui contribuir de alguma maneira, né, para a atuação na prevenção e no diagnóstico do abortamento na prevenção primária, eu vou ficar muito feliz. Então, podemos começar? Podemos, claro. Então, vamos lá. Então, a definição, né, clássica de abortamento, que todos já devem conhecer, seria a interrupção da gestação com menos de 24 a 22 semanas, né, ou com a presença de um feto com menos de 500 gramas. É muito importante que a gente tenha em mente quais são os fatores de risco do abortamento, né, principais, para que a gente possa falar em prevenção. Então, extremos de idade e de peso, tabagismo, uso de substâncias como álcool, cocaína, uso de drogas, causas anatômicas uterinas ou incompetência istmo-cervical, infecções como rubéola, citomegalovírus, o próprio coronavírus se associou muito a casos de abortamento, toxoplasmose, a mulher ter tido um abortamento prévio, e a presença de doenças descompensadas, como diabetes, hipertensão, principalmente problemas de tireoide, lúpus e trombofilias, né, seriam um dos principais fatores de risco para essa afecção. Então, já começando aqui falando em prevenção, quando a gente recebe na unidade de saúde uma menina de 16 anos, por exemplo, temos que falar em contracepção, né? Principalmente se o objetivo dela não for gestar, porque é alarmante o número de pessoas que não desejam engravidar e não usam nenhum método contraceptivo. Então, orientar uma contracepção segura, de longo prazo, seria indicado. E quando a mulher está chegando aí nos seus 30, 32 e ainda não teve filho, a gente tem que falar que a idade reprodutiva dela está se esgotando, que depois dos 35 os riscos aumentam não só de abortamento, mas de problemas à saúde dela e de síndromes, né, para o feto. Mesma coisa em relação ao peso, a gente tem que estimular medidas de vida saudáveis, hábitos de vida, alimentação, atividade física. As mulheres devem ser desestimuladas a fumar, a utilizar álcool ou outras drogas. Quando a mulher já teve um abortamento anterior, a gente tem que, como a gente vai falar mais adiante, né, tentar investigar a causa, e as causas uterinas são uma possibilidade, avaliar como estão suas sorologias, porque as mulheres que vão iniciar a tentativa de gravidez já devem estar imunizadas à rubéola, a gente tem a vacina, né? Então, vacinar é algo muito importante. E se ela for suscetível a tóxico, a gente tem que orientar as medidas preventivas. Eu vi que já teve uma sessão de toxoplasmose, né? E se ela tiver uma comorbidade, ela tem que estar no seu melhor momento para poder engravidar. Ela é diabética, tem que estar bem controlada, hipertensão idem, tireoide a mesma coisa. Com isso, a gente vai conseguir evitar, infelizmente, apenas 25% dos casos de abortamento. Tendo em vista que um terço ou metade dos casos de aborto, a gente não consegue efetivamente identificar uma causa. Quando a gente leva em consideração todas as gestações, inclusive as bioquímicas, ou seja, só um beta positivo, 31% seria a prevalência de abortamentos. E quando a gente leva em consideração a gestação clínica, que é quando já tem imagem no ultrassom, a prevalência de abortamento seria de 10% a 15%. É muito importante a gente ter em mente que 80% das perdas elas vão ser precoces, vão ocorrer com menos de 12 semanas, e dessas, 70% tem uma causa cromossômica, sendo a trissomia do 16 uma das mais frequentes. É considerado atualmente abortamento habitual quando a mulher tem 2 ou mais abortos. O conceito clássico de 3 ou mais abortamentos vem cedendo lugar, né, ao de 2 ou mais, porque a partir daí é que a gente já deve começar a investigar alguma causa subjacente. Então, quando a mulher tem um aborto esporádico, o primeiro e único da sua vida, a gente não precisa solicitar uma série de exames, mas quando ela tem 2 ou mais, aí sim, já cabe a gente tentar ver se consegue identificar uma causa.
A avaliação de genética, né, do casal, ela é recomendada, mas é algo caro, né, e que não vai trazer nenhuma mudança em termos práticos, seria mais para aconselhamento genético. Então, na prática, a gente deve sim fazer pesquisa de trombofilias, a gente deve sim começar com ultrassom para ver se tem alguma alteração anatômica ou a presença de um pólipo, um mioma submucoso, que possam estar cursando com aumento de risco de perda fetal e, dependendo, indicar uma esteroscopia que avalie melhor a cavidade uterina. A gente deve sim solicitar, né, aqueles exames básicos de glicemia, avaliação de tireoide, prolactina, porque se essa paciente tiver alguma doença, né, alguma comorbidade, como a gente já comentou, tem que compensá-la antes dela iniciar a tentativa de uma gestação futura. Mas eu vou repetir esse dado, ainda assim, a causa não é identificável em 40% a 50% dos casais. Para o diagnóstico do abortamento, né, a gente vai ter um atraso menstrual, um beta positivo, e a paciente que refere que está com sangramento, podendo ou não ter dor. É muito importante que a gente tenha em mente os diagnósticos diferenciais, que os principais seriam gestação ectópica, doença trofoblástica, mas também lesões de colo uterino, pólipo, até um câncer de colo, podem ser causa de sangramento. Então, no exame físico, né, nós vamos avaliar o estado das mucosas, exame físico geral, com pressão, pulso, para ver a magnitude desse sangramento. Se essa paciente tiver sinal de irritação peritoneal ou hemoperitônia, a gente já vai pensar numa possível ectópica. No especular, a gente vai tentar avaliar se tem um pólipo ou alguma lesão sugestiva de câncer, que seria a causa do sangramento. E no toque, é muito importante a gente avaliar se o orifício, né, cervical encontra-se fechado ou pévio, se tem saída de material para esse colo ou não, e se tem dor, mobilização do colo, palpação de anexo ou dor desagradável, que aí já falaria a favor de uma infecção associada, a gente vai ver que isso muda um pouco o manejo, né? Então, na avaliação complementar, quando a gente não tem ainda a visualização do embrião em cavidade, às vezes o beta quantitativo ele é de auxílio, né? E quando essa paciente precisa ser encaminhada já para a maternidade para o manejo, é sempre solicitado hemograma, tipagem sanguínea, sorologias. E, claro, o ultrassom transvaginal vai ser o exame que vai nos auxiliar no diagnóstico definitivo na maioria dos casos. Eu gosto sempre de passar, né, a ideia de que o abortamento ele é um processo. Então, muitas vezes, a paciente começa com o que a gente chama de ameaça apenas, que é aquela paciente que tem um sangramento discreto, no toque o colinho do útero está fechado. Quando ela tem mais do que 12 semanas, a gente consegue auscultar com sonar na unidade básica o BCF. Quando ela tem menos de 12 semanas e já vem com o ultrassom mostrando o BCF, a gente ainda fala, ó, por hora, são uma ameaça de abortamento, que pode evoluir favoravelmente ou pode evoluir para um aborto inevitável, que aí essa paciente vai ter um aumento importante de sangramento, no toque o colo já vai estar pérvio, se ela faz um ultrassom, ele já vai mostrar aí, né, deformação do saco, que já está se aproximando do orifício cervical interno. Essa paciente com abortamento inevitável, por sua vez, ela pode evoluir para um aborto completo, que é quando ela elimina tudo espontaneamente. Então, ela vai sangrar muito, vai eliminar o fetinho, a placenta, depois disso o colo vai fechar, vai diminuir o sangramento, e o ultrassom vai confirmar que não tem mais nada, que o endométrio está menor do que 15 milímetros. Ou ela pode evoluir para um aborto incompleto, que é quando ficam restos ovulares. Normalmente, nesse caso, o colo vai continuar pérvio e o ultrassom vai confirmar a presença de material heterogêneo intracavitário. Quando, além do colo pérvio, a paciente tem secreção purulenta, dor, mobilização do colo, febre, isso fala a favor de infecção, que pode acontecer quando a mulher teve um abortamento incompleto, não procurou a maternidade para exadiamento, e aí sim pode evoluir para infecção, ou quando ela fez aqueles abortamentos em locais clandestinos, né, provocados com material inadequado, aí também é uma causa de abortamento infectado. E a gente tem uma outra situação clínica, que é o abortamento retido, que acontece quando a mulher
não teve ainda nenhum sintoma, não sangrou, foi fazer esse ultrassom de rotina e foi detectado um óbito embrionário. Para que a gente tome a conduta, é importante que a gente saiba há quanto tempo ocorreu o óbito e como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai ter que ter ideia a idade gestacional pela DUM da paciente e com quantas semanas esse embrião parou de crescer. Então, se ela tem 9 semanas de gestação e um óbito embrionário de 7, provavelmente esse óbito ocorreu há 2 semanas e eu devo esperar até no máximo 4 para que ela evolua com a eliminação espontânea. Se isso não ocorrer, a gente deve encaminhá-la para a maternidade. Então, simplificando, paciente com colo fechado, na maioria das vezes, vai ser abordada na unidade básica de saúde. Se ela sangrou, eliminou tudo e teve um abortamento completo, eu só vou dar orientações, como eu vou falar no nosso último slide. Se ela está com uma ameaça, que é aquela paciente com colo fechado, feto vivo, sangramento discreto. Por excesso de zelo, a gente recomenda, né? Evitar grande esforço, relação sexual, se tiver cólica, um Buscopan simples. Se ela já teve um abortamento anterior, a gente recomenda a progesterona natural micronizada vaginal até 12 semanas, apesar de não ter forte evidência que suporta essa conduta, mas é algo que a gente pode fazer. E diante do caso de aborto retido, é aquilo que eu falei, a gente pode esperar até 4 semanas. Se passar disso e não ocorrer a eliminação espontânea, a gente deve encaminhar para a maternidade para se proceder ao esvaziamento uterino. Quando a paciente, por sua vez, chega com sangramento intenso, colo pérvido, um aborto inevitável, ou eu toco, vejo o resto, colo entreaberto, que sugere um aborto incompleto ou sinais de infecção, ela também tem que ser encaminhada para a maternidade aí para a conduta terapêutica, né? A título de informação, quando já tem ossinho, que é aquele feto que já tem mais do que 12 semanas, a gente precisa fazer misoprostol até eliminar o feto, para depois disso fazer a curetagem. Quando não tem parte óssea, a gente já pode fazer um misoprostol só para amolecer o colo e já pode fazer diretamente o esvaziamento com amil. Lembrando que nos casos de abortamento infectado, antes de fazer o esvaziamento, o antibiótico de largo espectro deve ser prescrito. A gente utiliza muito a clindamicina e a gentamicina. E não esquecer da imunoglobulina anti-D para aquelas pacientes que são RH negativo, com parceiro RH positivo, mesmo as que não vão precisar de esvaziamento uterino. Então, ela teve um aborto completo. Eu preciso fazer? Sim, eu preciso lembrar dessa conduta. Isso é controverso nos casos de ameaça, quando o sangramento é muito discreto. Então, nesses casos, a gente não tem um consenso na literatura sobre se deve ou não fazer a imunoglobulina. Mas, em todos os outros casos, ela deve ser feita. Por fim, essa é a nossa conclusão, né? A gente tem que ter em mente que toda mulher, né, que está com uma gestação desejada e tem uma perda, ela fica imensamente triste, é um processo de luto, é uma dor muito grande, ela vai ficar com muito medo de engravidar de novo, então a gente tem que orientar, a gente tem que explicar que, infelizmente, né, em 40%, 50% das vezes a gente não vai conseguir identificar uma causa, que se ela teve um único dela, a chance dela ter uma recorrência é pequena. A gente orienta ela a esperar 2 menstruações normais e ela já pode retomar novas tentativas de gestação. Se ela deseja engravidar já em breve, a gente mantém o uso do ácido fólico, né, que a gente tem que recomendar para mulheres que vão iniciar a tentativa de gestação. Só tem uma indicação de investigar a causa quando a mulher já teve 2 ou mais abortamentos. E se esses abortamentos foram tardios, gente, de 15, 16, 17 semanas, isso é altamente sugestivo de incompetência e estímulo cervical. Já tem que deixar a cartinha para essa paciente para numa gestação futura ir para a maternidade logo após o primeiro morfológico. Então, entre 12 e 14 semanas, ela vai para fazer a cerclagem e evitar uma nova perda tardia. Então, obrigada a todos pela atenção. Era isso que a gente tinha que compartilhar para vocês. Obrigada, doutora Daniela, pela excelente apresentação.
Então, neste momento, nós iremos abrir para as perguntas, né, a doutora Daniela, especialmente do que foi apresentado ou dúvidas que vocês tenham relacionado ao tema. Aqueles que quiserem, só é clicar aí no botãozinho na mão, ligar, né, se possível, a sua câmera, o seu microfone, fiquem à vontade. Boa Ediane, tarde, tudo pode bem? estar tudo bem? Parabenizar a doutora Daniela pela excelente explanação. Eu caminho na obstetrícia na saúde da mulher há 23 anos e realmente absorver todo o contexto nessa apresentação assim tão rápida, mas tão eficiente, realmente mostra que todos os avanços dos protocolos, né? Então, assim, achei bem interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Daniela com relação a essa última fala que ela teve, dos 2 meses após o abortamento, que essa mulher pode tentar novamente. Porque lá atrás, quando eu tinha feito um curso há muito tempo atrás, eu acho que uns 7 anos, recomendava-se que se aguardasse pelo menos um ano para que ela tentasse uma nova gestação, né? Para que houvesse um processo investigativo, porque não é só a condição clínica, mas também o emocional, a expectativa, enfim. E aí, essa questão dos 2 meses, ela é um protocolo clínico, doutora? Muito obrigada pela sua pergunta, porque como eu tive muito pouco tempo, né, eu tive que ser bem objetiva. Então, assim, na verdade, até esses 2 meses são um excessozinho de zelo no seguinte sentido. Por que 2 meses, né? Porque o primeiro sangramento que ela vai ter ainda não repitalizou totalmente esse endométrio, ele ainda não ficou totalmente, digamos assim, uniforme. Então, a gente espera uma segunda menstruação normal, para que a gente saiba que essa menstruação já ocorreu depois de uma real ovulação, né? Que eu já tive uma uniformização desse endométrio, e aí ela já está liberada para gestar. Desde que não tenha sido uma doença trofoblástica, né? Então, assim, para as pacientes que vão para o procedimento de esvaziamento uterino, gente, uma coisa que eu gosto, que é bom a gente lembrar aqui, é, as pacientes têm que ser lembradas a pegar o resultado da patologia na maternidade. Muitas fazem a curetagem ou a mio, não pegam a patologia. Então, vocês que estão na unidade básica de saúde, por favor, lembrem para elas irem lá pegar, porque se vier lá mola idadiforme completa ou mola idadiforme parcial, aí sim, essa paciente tem que fazer contracepção, preferencialmente com método hormonal por um ano, vai ter que ser encaminhada para o serviço de doença trofoblástica, que aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, é no hospital universitário, porque tem que ficar fazendo beta quantitativo seriado para ver se ela não evoluiu para nada maligno. Mas se não foi uma doença trofoblástica, né? Então, assim, foi uma gestação anembrionada ou um aborto completo e o ultrassom não sugeria nada de mola. Então, não precisa esperar tanto tempo, não. Na verdade, 2 menstruações normais já é meio que um excesso de zelo nosso, né? Para ter esse cuidado de que, eu vou ter uma DUM mais confiável, realmente, provavelmente ela ovulou antes da segunda menstruação, numa data certa, e o endométrio já está mais capitalizado. Mas esse protocolo é para abortamentos até 24 semanas. Mas quando você tem um óbito fetal, de feto a termo, você recomenda ou existe alguma condução a respeito do tempo de uma nova gestação? Porque aí já Não, teve para uma. o óbito fetal também não muda. Assim, a não ser que essa mulher tenha ido para uma cesariana, né? Porque aí, quando ela teve uma cesárea, a gente pede para esperar um ano para uma nova gestação. Mas se ela teve, assim, um parto prematuro extremo com óbito vaginal, aí não precisa também. Passou o período puerperal, porque aí já é outra coisa, né? Não é abortamento, é puerpério. A gente pede para esperar o período de puerpério de 42 dias e aí ela já estaria liberada. Ok, obrigada. Obrigada, Ediane. Nós temos aqui uma pergunta do Rômulo no chat. Se vocês quiserem, gente, colocar as perguntas, a gente não vai ter tempo hábil para responder todas durante essa sessão, mas que posteriormente serão enviadas, né, as respostas pela doutora Daniela para vocês, tá certo? Então, o Rômulo pergunta: gostaria que enfatizasse o uso da progesterona nos casos de sangramento do primeiro trimestre, via oral ou vaginal, eficácia, posologia indicada e quais as situações para recomendação.
Pergunta de milhões, né, Rômulo? Então, assim, como a gente já sabe, todo mundo que lida com abortamento, né, é muito frustrante a gente saber que em 40, 50% dos casos eu não vou saber o que é e eu não tenho o que fazer. E a paciente fica naquela situação, doutora, eu sangrei, você não vai fazer nada? Então, assim, vamos ser objetivos. Não tem evidência na literatura de em quais situações realmente a gente teria que prescrever a progesterona. Se a gente tivesse como diagnosticar insuficiência lútea, que essa é a principal indicação da progesterona, seria ótimo, mas não adianta a gente dosar progesterona para diagnóstico de insuficiência lútea, porque não tem na literatura qual seria essa dosagem correta. Às vezes a gente pede um Doppler de corpo lúteo para ver se ele é bem vascularizado, mas isso não é uma conduta necessária. Então, assim, se é uma paciente, principalmente que já teve um abortamento anterior, fez um ultrassom, viu que o embrião está lá, né? E o corpo lúteo está pequenininho, pouco vascularizado, aí a gente pode prescrever. Quanto? 200 miligramas. Oral ou vaginal? Se ela não estiver sangrando mais, vaginal. Se ela ainda tiver com sangramento ativo, oral. Um comprimido ao dia até 12 semanas, tá? Depois disso a gente para. Então é aquela história, mal não vai fazer, né? E se ela tiver uma insuficiência lútea, eu estou ajudando. Agora eu falo, cuidado para não prescrever antes de ter o primeiro ultrassom, porque se ela tiver, por exemplo, uma gravidez anembrionada, eu estou impedindo a evolução natural aí de um abortamento, né? Então, é bom ela ter pelo menos um ultrassom para ver que tem feto, que tem embrião, que tem BCF. Diante do sangramento discreto, a gente pode prescrever. Apesar de não ter evidência, a gente pode prescrever. Ok. E o Delques? Você levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria esclarecimento mesmo de uma dúvida. No caso de pacientes com aborto retido, qual seria o tempo, né, necessário para aguardar a expulsão daquele embrião, ou se logo em seguida, depois da identificação, que tem uma morte fetal, embrionária, já faria o procedimento? Tá. Ótima pergunta também, Delks. Vamos lá. Então, assim, se a gente tem um óbito embrionário, vamos lá. Aí são muitos detalhes para a gente falar, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Num óbito embrionário precoce, então, assim, que aconteceu até no máximo 10 semanas, o mais comum é que essa paciente evolua para o processo de abortamento, que ela tenha um aborto completo, que ela não precise de nenhuma medida invasiva, tá? Quando o óbito embrionário acontece com mais do que 12 semanas, aí é mais provável que esse abortamento, mesmo que ela evolua espontaneamente, evolua com presença de restos, que ele seja incompleto, e que ela vai precisar, de qualquer maneira, de um procedimento. Se eu vou esperar e por quanto tempo, eu tenho que compartilhar com a paciente. Então, se ela não estiver muito ansiosa, a gente tem que explicar para ela que se não houve tentativa, né, de provocar aí um abortamento com agulha de crochê, essas coisas, o risco de infecção não existe, que é um medo que algumas mulheres têm, né? E que a gente pode esperar até 4 semanas. E como é que eu sei que tem 4 semanas? Então, é aquilo que eu falei. Então, por exemplo, pela DUM, você fez lá a continha, ela está hoje com 10 semanas. E o óbito embrionário no ultrassom foi com 8. Então, provavelmente tem 2 semanas do óbito, eu posso esperar mais 2. Se nada acontecer, aí você encaminha ela para a maternidade. Agora, veja, se é uma mulher que trabalha viajando muito de avião e não quer correr o risco de ter uma hemorragia lá, a gente já pode encaminhar para ela fazer o procedimento. Agora, a gente tem que explicar que, se ela tem uma gestação precoce, ainda está num tempo que eu posso aguardar, é melhor para ela, né, que a gente aguarde, porque se ela evoluir espontaneamente para um abortamento sem amio e sem curetagem, ela tem menos risco de cinétia no futuro, então para ela seria melhor, certo? Ok, muito Então, obrigada. é porque eu teve um caso, uma paciente aqui no município,
e foi para a maternidade. O óbito embrionário aconteceu depois das 10 semanas e foi 2 vezes para a maternidade, botaram para trás, mandaram para casa, que era só aguardar. Com 1 mês, voltou para a maternidade e ainda mandaram de volta porque não era para fazer nada, supostamente. Com 1 mês, aí já teria que fazer, porque quando já tem mais de 30 dias, quando já tem mais de 1 mês, começa a haver um aumento de risco de coagulopatia. Então, assim, o máximo que a gente deve aguardar é 1 mês. E se ela não sabe a dor, eu não tenho como fazer a conta. 1 mês do diagnóstico pelo ultrassom. Aí realmente já teria que fazer alguma coisa. Então, Tá. gente, obrigada. Tá bom, Obrigada muito pelas obrigada. perguntas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos dar seguimento, tá? A nossa próxima etapa aqui é